Na gravação, mas vamos, tá bom. Bom dia, pessoal. Todos bem? Sim. Vamos para a nossa live de inglês. Iniciaremos com a devolutiva da aula 3, Sim. que foi sobre past continuous. E eu passarei para vocês a nova aula, que será sobre... Eu esqueci, acho que é... Nossa, esqueci, é ótimo, né? Já vejo aqui, tá? Eu falo para vocês. Eu fiz um slide sobre imperativo. Na hora que eu estava preparando outra aula do segundo ano, por isso que eu esqueci. E porque eu estou velha também, acabo esquecendo as coisas. Coloquem o nome de vocês no chat, bonitinho, por favor. Nome, série. Repito, tentem não ficar colocando muitas informações no chat, porque depois, na hora que eu for olhar quem estava presente, fica meio bagunçado, tá bom? Eu vou passar o slide do formulário. O slide não, né? Vou colocar aqui para vocês o formulário. E antes de eu colocar, eu gostaria de saber se vocês tiveram alguma dúvida. Eu corrigi todos, um por um. Teve algum que foi um só aluno que acha que o professor não vai ler. O que colocou lá? Eu coloquei para vocês, passe para a forma interrogativa e negativa, e foi escrevendo lá, interrogativo, negativo. Qual a intenção disso? De levar vantagem, sem fazer nada, e achar que o professor não vai ler. Eu li, marquei o nome do aluno, não sei se ele está presente, mas conversarei com ele no particular, tá? Alguns alunos, só para a gente entender mais ou menos aí. Ah, professora, mas quem que foi? Não vou falar nomes, mesmo se eu lembrasse, porque eu não lembro. Cada um sabe o que fez, né? Era para fazer duas frases, uma interrogativa e uma negativa. Alguns fizeram uma frase só na interrogação, ou uma só na negativa, ou misturou tudo. Mas a boa notícia é que a maioria fez certinho. Porque não tinha segredo, né, gente? Estava bem simples. E eu vou tentar fazer com vocês um por um. Ok? Sim. Ok. Então tá bom. Vou apresentar para vocês o formulário. Vou apresentar agora, tela inteira. Um barulho, hein, Drica, lá fora? Meu Deus. Arthur, permite. Apareceu para vocês? Sim. Sim. Então vamos lá. Nós tínhamos falado sobre past continuous, que é utilizado para expressar ações em progresso em um determinado período no passado. Né? Aí tem um exemplo lá. My neighbors were cleaning the house at 9. Né? Meus vizinhos estavam limpando a casa às 9 horas. Descrever uma ação que estava ocorrendo quando a outra aconteceu. Indicar duas ou mais ações que ocorreram ao mesmo tempo no passado. Enfim, só para resumir, eu li rapidinho mesmo, porque a gente já foi explicado isso, só para resumir. É uma ação que estava acontecendo no passado. E qual era a fórmula desse past continuous? Continuous, a gente sabe que é algo contínuo. Quando a gente fala em contínuo, a gente lembra dos verbos com ing no final, que é o gerúndio, né, na língua portuguesa que a gente fala, né? Então, cleaning, por exemplo, limpando, o washing, lavando. Então, toda vez que o verbo tem ing no final, quer dizer que ele está no gerúndio. É algo que está acontecendo no momento, tá? Então, a fórmula do past continuous era was ou were, dependendo dos pronomes. Nós usávamos was para I, he, she, it. E o were para o restante dos pronomes, que são you, we e they. Só que no exercício, era muito mais simples do que entender onde coloca o was, onde coloca o were. Era só para vocês fazerem duas frases. Uma na interrogativa e uma na negativa. Eu vou ver se vai dar certo de eu tentar fazer com vocês na lousa. Mas antes de eu colocar lá na lousa para fazer, eu vou ler com vocês um por um e a gente vai traduzir juntos, ok? E aí depois eu coloco como fica na interrogativa e na negativa. Tudo bem para vocês? Sim. Sim. Então tá bom. Então a primeira é: I was traveling alone yesterday. Qual é a tradução dessa frase?
Tentem, gente, por Eu favor. estava viajando ontem, sozinho ontem, é isso? Muito Eu bem. estava sozinha. Eu só entendi, eu só Sim. sozinho ontem. Eu estava viajando sozinho ontem, ou... Eu já falei para vocês e vou repetir. A gente, quando vai traduzir uma frase no inglês, a gente tem que entender o contexto. Não necessariamente a gente precisa traduzir ao pé da letra. Entendendo o contexto, ok, mas é isso mesmo, tá? Então a tradução dá 1. A 2 é You were saying something to her last week. Você disse alguma coisa sobre ela na semana passada? E aí a gente entra no past contínuo. Você estava dizendo. Então é algo passado que estava lá no gerúndio. Né? Então você estava dizendo algo para ela semana passada. Tá? Então se atentem a isso. A 3 é He was feeling well yesterday. Ele estava se sentindo bem ontem? Muito bem, certinho. 4. She was walking alone. Percebem, gente, ó, como eu falei para vocês, a fórmula do past contínuos, ó. Nós temos aqui o pronome, que é o she. Nós temos o was, que é o complemento, que pode ser was ou were. No caso do pronome she é o was. O verbo com ing e a sequência da frase. Então, she was walking alone. Qual é a tradução? Ela estava andando sozinha? Isso. Aí no 5. It was rainy last night. Estava chovendo a última noite. É isso? Isso, estava chovendo a última noite, estava chovendo noite passada. No contexto. A 6. You were telling me the truth. Você está me falando a verdade. Você está me falando a verdade. Nossa. 7. We were living in São Paulo last year. Lembra que eu falei para vocês que, para a gente prestar bastante atenção em alguns complementos, eu não sei se eu falei para vocês ou para outra série, né, porque a gente dá tanta live que até fica confuso. Para vocês prestarem atenção se a frase está no presente, no passado, no futuro, são os complementos dela. Se a frase está no presente, normalmente vai vir com now, que é agora, né? At the moment, que é no momento. Se a frase está no passado, vai vir o last. O last é indício que é no passado. O yesterday, que é ontem, é indício que é no passado. Então, algumas palavras indicam se é presente, se é passado, se é futuro. Tomorrow, por exemplo, que é amanhã, é indício que é futuro, né? E qual é a tradução dessa frase? We were living in São Paulo last year. Nós estávamos morando em São Paulo no ano passado. Isso. E a 8, they were running the park. Qual é a tradução? Eles estavam correndo no parque? Isso. Perceberam que no verbo running foi acrescentado mais um N e acrescentado o ING. Por quê? Não sei se eu já falei para vocês a regrinha do CVC, que é quando as 3 últimas letras do verbo forem consoante, vogal ou consoante, eu acrescento a última letra novamente e aí sim eu coloco ING. Eu falei isso para vocês já? Acho que não. Não lembro. Não? Depois eu coloco na lousa para vocês entenderem melhor. Então, quando as 3 últimas letras do verbo forem CVC, que quer dizer consoante, vogal, consoante, eu acrescento a última letra novamente, que no caso do run é o N, e aí sim eu coloco o ING. Então ficou they were running the park. Eles estavam correndo no parque, tá bom? E a 9, she was driving yesterday. Ela estava dirigindo ontem. Ontem. E a 10, I was learning English last week. Eu estava aprendendo inglês Isso. semanas atrás. Semana passada. Muito bem. Então, ficou claro na tradução? E a fórmula do past continuous? Sim. Sim? Sim. Quem tiver dúvida, Para pergunte, mim é por um pouco favor. difícil, eu não sou bom em inglês, né? Gente, ó, Estamos vendo. Jura? Caramba. o quê? Nossa, eu nem Não entendi. percebi que você não é bom em inglês. Caramba, não você estava traduzindo tudo aqui? Eu não sou bom. É que tem algumas exceções que eu lembro o que significa. Eu só Que vou bom, lembrar mas- na hora de fazer. Só vou lembrar na hora de fazer, porque depois eu esqueço. Mas Mas é não isso, difícil gente. inglês. Acaba Não é esquecendo difícil. mesmo, mas o inglês é prática.
Aliás, tudo é prática, né? Se vocês pararem de fazer, pararem de praticar, vocês acabam esquecendo. Isso é óbvio. Então, vamos lá. Gente, a aula de hoje ela vai ser bem simples e bem rápida, eu acredito. Por quê? Né? A gente só vai ver agora as questões. E o próximo tema é muito simples, que é o imperativo. Não sei se vocês já viram, se vocês lembram, que eu vou conversar com vocês, que é bem objetivo, tá? Então, eu vou parar a partilha. Depois eu vou tirar aqui. Vou colocar para vocês a lousa inteira. Deixa eu ver aqui. Estão enxergando a lousa? Sim. Sim? Sim. Gente, não se preocupem se vocês não estiverem enxergando muito bem, por quê? Depois eu vou fazer as frases e vou tirar foto, depois eu mando no grupo para quem não estiver enxergando, enfim, ou não participou da live, tá? Então vamos lá, eu marquei aqui as questões, são 10. Olha, eu fiz PPT da próxima aula, mas não adianta, mesmo fazendo PPT, eu preciso da lousa. Não adianta. Eu gosto de escrever na lousa. É uma pessoa arcaica. Eu fiz PPT. Mas, enfim. Então, A1, ó. Vamos ver se está aparecendo aí. Está aparecendo aí? Sim, dá pra ver. Tá. Sim, Bem sim. nítido. Eu vou fazer a interrogativa e a negativa da A1. A interrogativa ficou was I traveling alone yesterday? Ponto de interrogação. A negativa ficou I was not. Eu vou copiar tudo, tá? Então, para vocês entenderem, para quem fez errado principalmente, eram para vocês fazerem duas frases, uma interrogativa e uma negativa. A interrogativa a gente troca os dois, né? Que aqui era I was. Aí a gente troca. Was I traveling alone yesterday? E na negativa, I was not traveling alone yesterday. Ou pode abreviar, né? Então é isso que eu quero que você deixe claro para vocês. A 2. Eu não vou colocar nenhuma pergunta. E aí depois vocês dão uma olhada no que vocês fizeram, se vocês conseguem abrir lá. Eu acho que eu fechei, mas enfim. Então na interrogativa, eu vou colocar pelo menos para vocês o início da frase, que é o que vocês precisam mais prestar atenção, né? Então vai ficar were you na interrogativa. Saying something. Não vou fazer tudo. Something to her last week. E na negativa, you were not saying something. A 3, was he na interrogativa, feeling well. Na negativa, he was not feeling well. 4, interrogativa, was she. Was she walking alone? Ponto de interrogação. Negativa, she was not walking alone. 5. São 10. 5 agora, depois eu faço o restante depois, tá? Was it rainy last night? E na negativa, it was. Para quem fez errado, dá uma olhadinha aí na interrogativa e na negativa de cada um, enquanto eu tiro a foto. E fala, por que fez errado? O que confundiu? Todo mundo fez certo? Eu fiz. Eu não fiz, não. Eu fiz totalmente errado. Quem? Eu tava colocando
indicando, professora, uma resposta em cada questão. Interrogativo e Então, negativo. Pode falar, tô ouvindo. Eu Quem tá fiz falando? igual o Enzo, eu só coloquei. Na verdade, não fiz igual ele, eu só coloquei uma resposta, eu só coloquei no negativo a frase, não coloquei É, no. eu Ah, também então Pra mim, é a fiz. isso pior que eu Então, eu parte de esperava. coloquei no responder. negativo e interrogativo, Essa eu acho. sinceridade. Porque realmente teve gente que achou que era para fazer ou uma interrogativa ou uma negativa, e não era. Ah, Era, fui eu que não prestei atenção mesmo. Ah, tá. então, era uma de cada. Então, ó, na interrogativa aqui na 6, troquei o were, you, telling, só vou fazer o início para vocês entenderem. Olha como é simples, gente. Vou repetir, eu falei isso várias vezes, mas vocês vai entrar na cabeça de vocês. E normalmente Acho que a vai ser pior sempre parte é desse ter que copiar o final da frase. Porque às vezes era muita coisa. O começo era fácil, é facinho de fazer o Gente, começo. mas se vocês provavelmente. fizessem lá no formulário, fizessem dessa forma e colocassem lá os 3 pontinhos igual eu coloquei, ok. Porque o que vale para mim é esse início. O início da interrogativa, que era só trocar, e o início da negativa, que era fazer you, were, not. Aí, ó. É esse início, o início da interrogativa e o início da negativa. A 7. Também ficou were, you, living em São Paulo. A negativa, you were not living em São Paulo. A 8, they were running the park. Ficou were, they, só troquei, os dois à frente. O pronome com o auxiliar. Run in the park. Ponto de interrogação. Lembra que eu falei do CVC? Vou explicar para vocês o que é CVC. O verbo run. Nas 3 últimas letras, nós temos CVC, que é consoante, vogal, consoante. Quando o verbo terminar, não necessariamente precisa ser um verbo que tenha as 3 letras assim. Pode ser um verbo, depois eu penso em outro. Então fica, ó, eu acrescento a última letra, N, e aí sim eu coloco o ING. Tá? Essa é uma regrinha aí do acrescentar o ING. Como eu falei para vocês que tem... Deixa eu ver se tem algum outro, deixa eu ver, não vou lembrar de outro verbo que tem CVC. Se eu lembrar, eu coloco aqui para vocês, tá? They were... Ah, o stop. Lembrei. Stop. Ó, não necessariamente precisa ser um verbo que tem só 3 letras. Ó, esse verbo tem 4 letras. E essas 3 últimas letras terminam com C, V, C, que é consoante, vogal, consoante. Quando acontece isso com o verbo, a regrinha é acrescento a última letra novamente, e aí sim eu coloco o ING, tá? E ficaria stop. Se caso vocês tivessem que passar, acrescenta o ING nos verbos de acordo com as regras. Essa é uma regrinha, ok? Só para vocês não ficarem sem saber isso. Professora, Não vou aceitar isso aqui. Quem que é professora, esse? Oi, Iago. Peraí. Oi, quem tá falando? Gustavo, no formulário, eu acho que eu errei esse CVC aí. Tem algum problema? Não, eu acho que você não errou. Acho que você não errou porque não precisou colocar. Era só para fazer isso. Eu não Tá, coloquei para então. vocês lá. Coloque o verbo com ING, né? Passe os verbos para o ING. Aí sim poderia ter Entendi. errado. Mas como não precisou, tá? Então, ó, terminando aqui. E a 9. She, né? She was driving. Então fica nossa, que letra horrível. Só para terminar aqui rapidinho. E na negativa, she was not driving. E a 10, que é I was learning English last week. Ficou na interrogativa, was I. É o quê, rapaz? Não entende nem o português, mas nem inglês. Gente, já vou conversar com vocês, sabe? Só terminar aqui o raciocínio, que eu vou ver quem é essa pessoa. E a negativa, tá? Eu vou tirar a foto aqui. Parece fake.
Tem gente que é tão babaca. É só expulsar, professora. Eu vou... Eu acho que nem é da escola. Só mandar um kick aí. Tá. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. I'm sorry, tá? Ai. Aqui. Eu fui aceitar uma pessoa que estava entrando aí, acabou entrando... Acho que já saiu, né? Assim espero. Saiu. Agora saiu. Nossa, gente, que desnecessário, né? Tô aqui brincando. Enfim. Então é isso. Formulário da aula 3. Eu vi aqui que o Vinícius está... É rapidinho, só deixa eu falar. Vinícius, a Valquíria me falou que você fez um grupo para estudo de inglês. Quer falar um pouco sobre, antes de eu falar sobre a próxima aula? Ah, sim, é uma proposta do nosso Grêmio que seria meio que um clube de conversação em inglês, sabe? Pra gente conversar um pouco em inglês. Tipo, a senhora passa uma aula teórica falando sobre um assunto, e na mesma semana, tipo, numa sexta-feira, a gente faz um clube de conversação, conversando sobre inglês. Uma coisa do tipo assim, pra colocar em prática o que a senhora ensina pra gente. Tem que ter falado com a senhora pra gente fazer um tipo de colaboração, alguma coisa assim. Porque muita gente vê a aula da senhora, só vê e depois não coloca em prática, sabe? É isso, e é isso que eu falo para vocês. Se não tiver essa prática, acaba esquecendo. E se vocês quiserem me colocar nesse grupo, porque eu não estou, e se vocês precisarem de alguma ajuda e eu puder ajudar, pode contar comigo, tá, Vinícius? É que a gente ainda não criou, a gente ainda tá organizando, a gente vai criar pelo jeito semana que vem. Semana que vem a gente começa e com certeza a gente já Tá te bom. coloca lá. Tá, e aí, eu não sei se você já conversou com todos os alunos, né? Que aí a gente tem aí o primeiro A, o primeiro B, o primeiro C. Se você quiser falar alguma coisa sobre e chamá-los também para participar. Sim, a gente tá fazendo um formulário mandando para todos os grupos da sala como se fosse para saber se há um interesse e daqui uns 2, 3 dias a gente já vai mandar o de inscrição já pra gente ver quem vai querer se inscrever. Aí eu já falo com a senhora direitinho pra gente poder marcar essas aulas, pra senhora poder ajudar a gente. Sim, sim, com certeza, pode contar comigo. Parabéns pela iniciativa, viu? E eu sei que vai ajudar bastante. Obrigado, por igualmente. E aí, agora eu vou apresentar para vocês. Oi? Posso perguntar aqui? Como que faz para participar desse grupo aí? Ele vai mandar depois, Gustavo. Ah, tá bom. Ele vai mandar depois, aí vocês podem participar. E eu aconselho a vocês a participarem, que vai ajudar bastante, né? Quem tiver interesse, claro. Vou apresentar o formulário para vocês sobre a aula 4. Só que eu preciso abrir aqui, peraí. Que é bem simples também, é rapidinho, tá, gente? Apresentação, deixa aberto aqui. Abriu. Ô, professora. Oi. Oi. Nada não, deixa. Apareceu para vocês? Sim. Tá, então, ó. Tenho medo de fazer as coisas erradas aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Tá melhor para vocês. Medo de apertar e sumir. Então, nós temos aí, ó, Good Morning, a devolutiva foi o past continuous, que eu passei para vocês, né, na aula 3, fiz devolutiva de cada um. E o tema da nossa próxima aula é imperative. O que é imperativo? Seria imperativo. Alguém já ouviu falar do imperativo? Não. Não. Eu já ouvi falar, mas não lembro o que é. É bem simples, tá? Imperativo é o modo imperativo que deve ser usado toda vez que se pretende expressar ordem ou pedido. Então, shut the door.
feche a porta. Então, como que vem esse imperativo? Ele se inicia com um verbo, né? Porque você está dando uma ordem, é shut the door. Fecha a porta. Open your book on page 123. Abra seu livro na página 123. Então, é uma ordem. Ou um pedido, né? No caso do open your book. Então, normalmente... Minha mãe vai começar a ouvir isso e falar em bilíngue, gente. Minha mãe vai ser bilíngue daqui a pouco. Então, sempre virá o verbo bem seco, do jeito que está. O verbo shut, seco, e o verbo open, bem seco. Então, é uma ordem, tá? E a próxima, speak only English during our class. Fale somente inglês durante nossa aula. Então, o imperativo é o quê? Nesse caso, uma ordem ou um pedido. E aí, para eu colocar isso na negativa, eu preciso colocar o don't na frente. Don't talk during the class. Não converse durante a aula. Vocês já ouviram muito, né? Acho que até no fundamental, o cale a boca, né? Shut up! Que é uma ordem, que vem com o inglês, que é o S, H, U. Mesma coisa de fecha a porta, né? Cale a boca. Seria fecha a boca, né? Shut up, né? Fica quieto, cale a boca. E aí, ó, nós temos aqui. Tidy up your bedroom. Organize seu quarto. Come to my house tomorrow at 8. Venha à minha casa amanhã às 8 horas. Próximo. Convite. A gente também pode fazer o convite no imperativo, né? Let's go watch the game at Susan's house. Vamos assistir ao jogo na casa de Susan. Let's make... Oi. Se eu não me engano, aquele S ali na Susan significa que eles querem dizer possessivo. Que é de uma pessoa algo, não é? Sim, esse S e esse apóstrofo, que a gente chama essa virgulinha aí em cima, chama apóstrofo. Quer dizer de possessão, de possessivo. Normalmente vocês veem lá, Manés Bar. Quer dizer que o bar é do Mané. Então, a coisa que vem depois do nome com esse apóstrofo S quer dizer que essa coisa é da pessoa. Susan's house, casa da Susan. Muito bem observado. Foi o Alan, né? Não, foi o Alexandre. Alexandre? Ai, gente, as vozes todas parecidas. Parabéns, Alexandre, isso mesmo. Let's make a surprise. O Alan tá gostando porque o Alexandre tá respondendo por ele. Vai ganhar ponto do mesmo jeito, Alan. E eu tô achando que é a voz do Alan. Ó, o próximo. Let's make a surprise party to Bob. Vamos fazer uma festa surpresa para o Bob? Let's swim at my new swimming pool. Vamos nadar na minha piscina nova. Come see my new videogame. Venha ver meu novo videogame. Então, convite. Então, todos esses com let's na frente é um convite. É possível notar nos exemplos acima que para elaborar uma frase no modo imperativo, basta utilizar o verbo no infinitivo sem o to. Lembra que eu falei que é o verbo seco? Então, para fazer no imperativo, a gente precisa usar o verbo seco sem o to. Porque quando esse to está na frente do verbo, quer dizer que está no modo infinitivo. Como assim, professora? Vamos lá. To swim. A gente conjuga esse verbo quando ele está com o to na frente. Vai ficar nadar. To play. Vai ficar jogar. Então, toda vez que o to está na frente do verbo, é como se estivesse conjugando esse verbo, tá? Nas frases afirmativas, o verbo vem na maioria das vezes no início da frase. E nas frases negativas, deve-se acrescentar o don't antes do verbo. No entanto, há uma exceção. Quando utilizar o let's, não é necessário colocar o don't nas frases negativas. Basta apenas acrescentar o not. Exemplo da forma correta. Acho que eu não coloquei para vocês. Mas seria let's not. Então, só para resumir, porque foi muita informação e para vocês entenderem. O imperativo nada mais é que eu posso falar sobre ordem ou pedido, né? Uma ordem, e o verbo tem que estar no imperativo sem estar no infinitivo, que é o to na frente do verbo. E convite, que vem o let's. A negativa do convite seria let's not. É bem simples, tá, gente? Tudo bem até aqui? Depois acho que depois vocês vão entender melhor no exercício. Aham. Sim. Beleza. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. As aulas do primeiro ano sempre tem alguma coisa. Tá repreendido em nome de Jesus. Que coisa? Que coisa? Essa pessoa que entrou agora aí, que eu não sei quem que era e depois saiu. Tá repreendido. Eu também estava me questionando o que estava acontecendo, gente. Vai entender. Eu fiquei perdida nessa hora. Da cabeça.
Então é isso, gente. Ficou claro para vocês a devolutiva da aula 3 e o próximo formulário que é sobre imperativo, tudo bem? Sim. Sim. Então tá bom. Vou parar a gravação aqui se vocês quiserem conversar comigo, tá bom? Beijos, bom dia. Beijos, bom dia. Interromper a gravação.